Oi pessoal, aqui é a Daniele do blog Cia do Leitor e hoje eu vim dividir com vocês um pouquinho das minhas leituras de julho. A minha primeira leitura foi uma HQ chamada Alena, publicada pela editora Avec, se eu não me engano. Eu li em e-book porque estava bem mais em conta, foi R$5 e a HQ custa em torno de R$50, então achei bem mais vantagem ler em e-book. É uma história que fala sobre bullying, que fala sobre perda, culpa e também é bem sanguinária. Quando a HQ inicia, a gente tem uma cena no passado onde tem duas meninas, uma delas é a protagonista e a outra vai e se suicida na frente dela, dá a entender que é por culpa dela alguma coisa. Então a menina que ficou, que é a nossa protagonista, que é a Lena, ela vai para uma outra escola, ela sofre muito bullying por conta do suicídio da amiga. Todo mundo culpa a Lena e ela já é uma menina muito introspectiva, ela quase não fala com ninguém, ela é um pouco diferente. E ela continua vendo o espírito dessa amiga, ele fica aparecendo pra ela, então ela acha que é uma alucinação e fica conversando sempre com ela. E nisso vai desenrolar a história. Eu gostei muito da HQ, eu gostei demais, ela foi adaptada pro cinema. Eu tô muito interessada em ver o filme, eu vi o trailer, gostei bastante, mas parece que não é um filme muito fácil de se encontrar por aí. Vou ver se eu consigo localizar ele em algum lugar para poder assistir, porque foi uma história que eu gostei bastante, recomendo. Depois eu li essa belezinha aqui, que foi um dos melhores livros que eu li esse mês, Rex, publicado pela editora Darkside Books. O autor é Thomas Ode Ilvet. É um livro holandês, fez muito sucesso lá na Holanda. E quando ele veio aqui para as Américas, né, os Estados Unidos, que comprou os direitos de publicar o livro aqui, o autor decidiu fazer uma história mais americanizada. Então ele até chegou a trocar o final, não se sabe como é o final holandês, né, ele não conta aqui. A história é o seguinte, aqui a gente tem uma bruxa, uma cidadezinha do interior, que essa bruxa amaldiçoou essa cidade há alguns séculos atrás. O que acontece? Essas pessoas que moram nessa cidade, elas estão presas lá, elas não podem sair de lá. Se não acontece alguma catástrofe, a bruxa faz com que algumas pessoas morram e todo mundo que entra para morar sem saber o que está acontecendo lá também não pode mais sair. A bruxa não quer que ninguém fique sabendo o que está acontecendo nessa cidade. Então, se alguém tentar fazer alguma coisa, catástrofes acontecem e toda a cidade é penalizada por isso. Essa bruxa ela fica lá mesmo, fisicamente na cidade, ela cada hora está num lugar, ela se movimenta, ela tem os olhos e a boca costurados, porque parece que antes de conseguirem fazer isso, ela fazia coisas piores. Se ela sussurrasse alguma coisa no ouvido de alguém, essa pessoa acabava se matando, fazendo alguma coisa. E então costurou-se a boca e os olhos dela para minimizar os efeitos da bruxa. Tem uns adolescentes nessa história que eles meio que querem mostrar para o mundo que a bruxa existe, eles não têm muito medo da bruxa, eles não se intimidam com a bruxa, então eles fazem barbaridades com a bruxa, inclusive, que às vezes chega a dar pena da bruxa. E então esses meninos vão mexer tanto com ela que vão causar uma catástrofe aí vai começar a desenrolar o livro. É maravilhoso, eu amei esse livro, amei a escrita do autor, amei toda a ambientação, conseguia me sentir dentro da história, cheguei a sonhar que morava lá. Então eu gosto disso, de encontrar essas coisas dentro de um livro, sabe? De eu me sentir dentro do livro, de abraçar a história assim como se ela fosse minha, e com certeza foi 5 estrelas e favoritados. Amei Darkside Books, amei esse livro, eu preciso de um filme desse livro, gente. Depois eu li Stephen King, A Incendiária, publicado pela Suma de Letras, nessa edição lindíssima, belíssima, que eu estou apaixonada. E conta a história de duas pessoas, dois adolescentes, que participaram de uma experiência na universidade, ganharam para isso nessas experiências aí que vocês são meio que cobaias, pessoas ganham dinheirinho, eram para testar substâncias alucinógenas, né? Então esse menino e essa menina acabaram fazendo, eles se conheceram ali, só que no meio lá da experiência eles começaram a conseguir se comunicar sem falar um com o outro, né, telepaticamente. Eles saíram de lá com alguns poderes, né, assim. Ela tinha o poder de abrir e fechar portas com o poder da mente. Ele já tinha um poder mais apurado, o poder dele meio que de fazer as pessoas verem outras coisas. Então essas pessoas que fizeram essas experiências com eles, elas meio que ficaram monitorando a vida dessas pessoas que participaram dessas experiências durante algum tempo. E essas duas pessoas acabaram se casando, tiveram uma filha que nasceu a Incendiária.
Então essa menina, ela já bebeu, ela já conseguia provocar incêndios e eles tiveram que desde cedo aprender a lidar com isso e fazer com que a menina conseguisse controlar isso nela. Como essas pessoas que fizeram esses testes já estavam de olho neles todos que participaram, então eles já descobriram que essa criança, o filho dele, tinha esse poder aí muito forte. Então, o livro todo a gente tem aí uma perseguição dessas pessoas querendo pegar o pai dela e a menina fugindo. A gente vai participar, vai através de flashbacks, vai entender como que foi o crescimento dessa menina, como é que foi tudo isso. É muito bom esse livro, gente. Stephen King, mais uma vez aí ganhando meu coração. Foi um livro que foi 5 estrelas pra mim. Depois eu li O Bic, do meu mais novo queridinho escritor favorito, Philip K. Dick. Então aqui a gente tem um universo bem estranho. É um futuro onde as pessoas morrem, mas existe uma empresa que quem puder pagar consegue manter essas pessoas lá meio que num caixão, mantendo o corpo delas. É mais ou menos como se a alma da gente morresse aos poucos. O corpo morresse primeiro e com o tempo a alma fosse morrendo e a gente reencarna. Os familiares conseguem falar com essas pessoas através de um telefone, um negócio meio doido, sabe? No início eu fiquei até um pouco confusa com os termos e tudo mais, mas depois eu fui me familiarizando com a escrita do autor, que aqui nesse caso é muito ficção científica mesmo, vários termos de ficção científica. Tem também nesse universo muitas pessoas com poderes paranormais, e existe um cara que é dono de uma empresa que ele encontra pessoas paranormais, consegue anular o poder das paranormais. Deu pra entender? Então leva essas pessoas que elas têm o poder de anular esses paranormais. Vai todo mundo lá pra Lua e nisso tem um atentado que matam esse cara, que é o dono dessa empresa aí. E aí vai começar a desenrolar a história. Nisso que ele morre, coisas absurdas começam a acontecer, como se o mundo tivesse regredindo. Tudo que você tem lá na tua casa tecnológico, você tem que pagar para os eletrodomésticos funcionarem. Uma parada doida, assim, meio que eles têm vida própria. E aí do nada as coisas começam a voltar ao normal, uma coisa ou outra. Que a porta que cobrava para as pessoas entrarem virou uma porta normal. E aí vai desenrolar a história. O plot twist é sensacional. Eu tô amando esse homem também. Esse não foi o melhor livro que eu li por conta dessa dificuldade aí com a escrita, né, da ficção científica, dos termos. Mas foi um livro sensacional. Eu dei 3 estrelas e meia ou 4, se eu não me engano. Recomendo Philip K. Dick. Depois eu li O Senhor das Moscas. Foi publicado pela Alfaguara, do William Golding. Esse livro ganhou o Prêmio Nobel de Literatura um tempo atrás. Aqui a gente está na Segunda Guerra Mundial e um avião que tem um piloto e parece que só crianças e adolescentes meninos. Não se explica por que esse avião tá aí rolando, se estão levando as crianças para proteger elas de algum lugar que esteja rolando a guerra. Então esse avião cai e o único adulto que parece que era o piloto não sobrevive. Então essas crianças, esses adolescentes, eles ficam sozinhos numa ilha deserta. E aí começa a história. Eles vão ter que se virar. Então surge a figura de um líder. E esse líder, ele não consegue meio que pensar sozinho, então ele tem uma pessoa que consegue pensar melhor por ele nas estratégias, né, de como eles vão conseguir sair dali, como eles vão se alimentar e tudo mais. Eles assumem a seguinte estratégia, colocar uma fogueira, que eles não podem deixar nunca de alimentar essa fogueira, para os navios que passarem ver que tem alguém ali perdido e ir lá e resgatar eles. Então surge uma oposição, uma pessoa invejosa que não consegue aceitar aquilo, que ele só quer viver na farra, que acha que eles não vão conseguir sair dali nunca, então eles têm que se divertir, eles têm que caçar. Então começa esse conflito meio que político entre os dois e eles vão tentar convencer a massa toda ali de fazer o que é certo, e aí vai desenrolar a história. É uma leitura muito legal, muito bacana, que faz um estudo do ser humano, né? Como que o ser humano reage numa situação dessas. Eu achei fantástico e tal, mas não achei que valeria ganhar um prêmio Nobel de literatura. Então eu fui pesquisar um pouquinho a respeito, então eu descobri muitas coisas assim que não dá para entender de cara, muitas reflexões políticas inclusive, que estão em forma de metáforas, que nem todo mundo talvez consiga entender. Só não favoritei, mas é um livro que eu dei 5 estrelas, maravilhoso. Depois eu li Uma Casa no Fundo do Lago, do Josh Malerman, publicado pela editora Intrínseca. É um livro fininho. A proposta do livro é a seguinte, a gente tem aqui um menino e uma menina que acabam de se conhecer, então meio que ele no primeiro encontro. Então o rapaz chama ela para um passeio de barco. O tio dele mora perto de um lago e tal, que é muito bonito.
Então eles vão, são 2 lagos, e nisso eles acabam descobrindo um terceiro lago, bem escondido. Quando eles veem um negócio assim na água, eles vão ver o teto de uma casa. Então eles mergulham e tal, tem curiosidade, o que é isso? Tem uma casa imensa, grudada lá embaixo, no fundo do lago. E o mais assim estranho é que as paradas não estão coladas, a casa tá lá normal, como se não existisse a lei da gravidade, as coisas não boiam, estão tudo lá assim perfeitamente. E daí eles voltam com equipamentos de mergulho e tudo mais para explorar a casa. E assim, acontecem coisas um pouco bizarras, como se tivesse vestidos, aparecem andando assim normalmente, como se tivesse alguém dentro dele. Bem bizarro assim. E o final, como todo mundo sabe, a marca do autor, ele deixa em aberto. Eu li como se fosse uma fábula, eu acho que não tá nem para um conto, tá mais para uma fábula. Eu gostei demais, ele tem o dom de fazer a gente se imergir na história dele, sim. Mas assim, o final realmente, para quem não gosta, pode não detestar, né? Você vai ficar sem saber direito o que está acontecendo no final. Então vai ficar por sua conta o que você entendeu aí da história. Mas eu adorei, achei maravilhoso. Depois eu li As Brumas de Avalon, primeiro volume. É publicado pela editora Imago, da Marion Zimmer Bradley. Gente, que livro! Que livro! Eu tô apaixonada pela escrita dessa autora, pela história. Na verdade, a saga vai contar a história do rei Arthur, sendo que pela visão das mulheres. A gente vai acompanhar aqui como foi a concepção do rei Arthur, como tudo aconteceu, como que os pais dele se conheceram, como que eles foram destinados um para o outro. Nossa, é fabuloso, sensacional, gente. Não sei nem o que dizer desse livro. Vocês leiam, maravilhoso. Parece que tem filme também, quero muito ler. Eu tô apaixonada, tem aqui os outros volumes e pretendo ler muito em breve. 5 estrelas e favoritado. Depois eu li O Ódio que Você Semeia, da Andy Thomas, publicado pela Galera Record. A história é a nossa protagonista principal aqui, então ela vai presenciar o assassinato do amigo dela. Eles estão vindo de uma festa, ele meio que sempre foi o melhor amigo dela, cresceram juntos. E quando eles estão nessa festa, acaba saindo uma discussão, tem tiro, ela acaba indo embora com ele de carro. Então eles são parados pela polícia sem nenhum motivo. E a polícia meio que se sente ameaçada por ele, só por ele ser negro, porque o garoto não fez nada demais. E o policial acaba matando ele na frente da estrada, aponta a arma para ela, mas aí começam a chegar as pessoas. E aí vai desenrolar o livro, o trauma dessa menina, como ela vai ter que lidar com isso. Uma história assim muito marcante, se passa lá no gueto, nos Estados Unidos. É uma história sensacional, vai sair o filme agora em outubro, já tem trailer, gente, assistam, leiam esse livro, é maravilhoso. 5 estrelas pra ele. Depois eu li um romancezinho, Karina Ricci, Quando a Noite Cai, publicado pela Verus. Karina Ricci é uma escritora que eu gosto muito. Aqui a gente tem uma menina, uma mulher, que ela, quando ela fez 18 anos, ela começou a sonhar com um cara, que ela era uma princesa lá da Irlanda, e ela sonhava muito com esse homem, coisa lá do passado, de 1800 e vovozinha. Então ela tinha repetidamente esses sonhos, eles continuavam e tudo mais, e ela adora desenho, ela desenhava ele. Ela é muito desastrada, gente, morri de rir com os desastres dela, não parava emprego nenhum, até que um dia ela foi fazer uma entrevista de emprego, uma indicação do amigo da irmã dela. Ela destruiu o bebedouro, foi mó tumulto e tudo mais. Então ela teve que ir embora, foi atropelada. E quem que foi lá para salvar ela? O cara dos sonhos dela, que na verdade era até o dono da empresa. E aí vai desenrolar a história. Muito bacana, divertido. Leiam, gente, muito bom. Depois eu li Só os Animais Salvam, publicado pela Dark Side Books. E esse, infelizmente, foi um livro que não me agradou. Fiquei muito chateada, estava com expectativas altíssimas sobre ele. São livros de contos narrados por animais que se passam todos em alguma época de guerra. Então a gente tem vários tipos de animais aqui, cachorro, gato, tartaruga, golfinho. Não sei, eu achei muito confusa a escrita da autora, eu não conseguia me ambientar na história, eu li, sabe, não conseguia adentrar dentro da história. Não me parecia verossímil, sei lá, não deu pra mim. Então foi isso, gente. Infelizmente, fiquei muito triste. Eu pretendo até tentar ler de novo no futuro. Vou tentar ler daqui a um tempo de novo pra ver, porque eu adoro livros narrados por animais, adoro livros que falam de animais, adoro livros de guerra. Então, assim, foi a escrita da autora mesmo que não casou comigo. 2 estrelas e meia. Desculpa, Dark Side. Não deu.
E por último, não menos importante, o livro desse mês da tag, Fique Comigo, é de uma autora nigeriana, não sei pronunciar o nome dela também, gente. Foi em parceria com a HarperCollins. Todos os livros que eu venho lendo da tag inéditos, esse foi o que eu mais gostei. Lá na Nigéria é permitido a poligamia. Então aqui a gente tem uma mulher que se apaixonou por um cara, eles se casaram, só que 4 anos se passaram e ela não conseguiu ter nenhum filho dele. Então a mãe dele meio que obriga ele a ter uma segunda esposa, ele não queria isso, ele gosta muito da esposa dele e ele sabia que ela não iria aceitar isso de forma alguma. Então ele e a mãe ameaça ele, eles fazem tudo pelas costas dela e quando já tá tudo consumado, o casamento, tudo, eles só avisam. Então ele só teve cuidado de arrumar uma mulher que não quisesse morar junto com eles. Então ele comprou um apartamento, alugou um apartamento para ela ficava lá morando sozinha. E a reação da esposa dele foi das piores, se sentiu traída, se sentiu humilhada, ela não aceitava de jeito nenhum, então ela foi tomando algumas atitudes. Ela vai procurar um cara desse charlatão de religião que vai fazer ela fazer coisas lá, diz que ela vai engravidar e ela tem uma gravidez psicológica. Uma série de coisas acontecem na vida dela, desse casal, que, nossa, de cortar o coração. E tinha hora que eu tinha raiva dela, aí eu pensava, as atitudes que fazem com que essas coisas aconteçam, mas aí eu descobrindo coisas, a gente tem narração do ponto de vista dele e dela, mais dela do que dele. Mas quando vem as narrativas do ponto de vista dele, a gente consegue descobrir muita coisa importante pra trama. A de cortar o coração, no final, a cabeça eu chorando em prantos. Ai, gente, leiam. Primeiro que vocês vão aprender de uma outra cultura. Muita coisa que eu li aqui eu não sabia que acontecia lá. Então é um livro riquíssimo aqui na cultura nigeriana. Fala um pouco de política também, do movimento político que estava lá naquela época. E ai, gente, que livro. Que livro. Foi 5 estrelas e favoritado, até que vocês estão de parabéns. Então, gente, essas foram as minhas leituras do mês. Espero que vocês tenham gostado. E fica aí meu beijo, até a próxima.